paz do Senhor Jesus, no nome do Pai e do Filho Jesus Cristo. Porque Deus, Espírito Santo, só existe o Pai e o Filho Jesus Cristo. Mas o mentiroso anticristo nega. Mas hoje vou conferir na doutrina de Cristo que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ensina que só o Pai e o Filho, Jesus Cristo, é Deus, Espírito Santo. Quem crer na doutrina de Cristo, confira comigo, porque ela é para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Primeira carta do apóstolo João, do capítulo 2, do versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Todos nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo também é Deus. Eu só posso ser humano se eu for filho de um ser humano. Só pode ser Deus se for filho de Deus. Por isso que Jesus é Deus, também é Deus, porque Jesus é filho de Deus, o Pai. Jesus também é Deus, porque é filho de Deus, o Pai. Portanto, Deus só existe o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Deus só existe o Pai e o Filho, Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. E todo aquele que nega a doutrina de Cristo chama de mentiroso e anticristo. Amém? Continuando aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Olha o que diz o Senhor Jesus. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti só, o Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheça a ti só, o Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que disse o Senhor Jesus no Evangelho de João 10, versículo 30. Disse o Senhor Jesus: eu e o Pai somos um. Porque o Senhor Jesus não disse de mais alguém. Porque não existe, só pode ser Deus. Só pode ser Deus se for filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus é Deus, porque é filho de Deus, o Pai. Portanto, só Ele, Jesus Cristo, Filho, e o Pai é Deus. Só Ele, Jesus Cristo, Filho, e o Pai é Deus. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um.
é o que está escrito aqui, na doutrina de Cristo. Ah, mas em Mateus está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos conferir Mateus. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o Pai é Deus Espírito Santo. E Jesus Cristo, o Filho, quando veio na terra, quem ele era? Quando veio na terra, ele era corpo, ou seja, homem, e também Deus Espírito Santo. Portanto, é como já meditamos lá atrás, só pode ser Deus se for filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus é Deus, também é Deus, porque é filho de Deus o Pai. Amém? Então, Jesus, quando veio na terra, ele era corpo, ou seja, homem, e também Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Que sabemos que o corpo, o homem, Jesus, foi morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está com o Pai. Mas o seu Espírito Santo está com a sua noiva, a sua esposa, a igreja. Amém? Portanto, o que Mateus está falando aqui é que o Pai e o Filho é Deus Espírito Santo. É isso que Mateus está falando aqui. É isso que está escrito na doutrina de Cristo. Que só o Pai e o Filho é Deus Espírito Santo. Compreende? Aqui só existe, o Espírito Santo aqui só existe na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. Ou seja, o Pai e o Filho é Deus Espírito Santo. Amém? Entende? Isso é que está escrito aqui. Amém? Para terminar, segunda carta do apóstolo João, do capítulo 1, versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica, ou seja, adultera e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Preste atenção, por favor. Se aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, e aquele que persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como o Filho, portanto, Deus só existe o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Amém? Está claro aqui na doutrina de Cristo. Se aquele que... Preste atenção, por favor. Olha como está claro aqui na doutrina de Cristo. Se aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, e aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, portanto, Deus só existe o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Está claro aqui.
É isso que está escrito aqui na doutrina de Cristo. Deus, somente só existe Deus, o Pai e o Filho, Jesus Cristo. É o que acabamos de falar. Só pode ser Deus se for filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo é Deus e, portanto, Deus só existe o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda e recebe tem parte nas suas más obras. E esta é a doutrina de Cristo. O Espírito Santo só existe na pessoa do Pai e do Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus Espírito Santo só existe o Pai e o Filho Jesus Cristo. Todo aquele que crer na doutrina de Cristo, receba, porque ela é para a salvação da vida eterna de todo aquele que crer no Senhor Jesus. Seja cheio da presença do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Cristo. Confessa a Ele os seus pecados. Confessa que Ele é o seu único Deus e Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Graças a Deus.